Evidentemente, a conduta da mãe que fura a orelha de uma filha recém-nascida para colocar brinco é atípica, não é crime. Mas você já se questionou por que não é tipificada essa conduta? Ou seja, qual que é o fundamento jurídico que vai impedir a tipificação dessa conduta no tipo penal de lesão corporal? Bom, pessoal, é justamente o princípio da adequação social que vai fazer com que essa conduta da mãe que fura a orelha da filha não seja considerada criminosa, né? Então, é esse o papel do princípio da adequação social que nós veremos nessa aula. E para começar a aula, nada melhor do que você conceituar, você definir o princípio, né? Então, o que a gente pode falar sobre o conceito do princípio da adequação social. Bom, o princípio da adequação social, assim como o princípio da insignificância, é uma causa supralegal de exclusão de tipicidade, tá? E ela vai incidir em situações onde condutas, embora sejam formalmente típicas, são socialmente adequadas e ao mesmo tempo não afrontam um sentimento social de justiça. Então, só para repetir o conceito, é basicamente, assim como está mostrando aqui no seu slide, uma causa supralegal de exclusão de tipicidade que terá incidência em situações onde a conduta não vai atentar a um sentimento social de justiça e ao mesmo tempo serão socialmente adequadas, tal como acontece com a conduta da mãe que perfura a orelha da filha recém-nascida para colocar brinco. Se você for analisar essa conduta friamente, na letra fria da lei, você vai acabar enquadrando ela no artigo 129 do Código Penal, que trata do delito de lesão corporal. Mas, ao mesmo tempo, essa conduta ela é socialmente adequada, né? Não afronta um sentimento social de justiça o fato da mãe furar a orelha da filha para colocar um brinco. Então, são nessas situações, por exemplo, né, que vai incidir o princípio da adequação social. Mas não é em toda e qualquer situação onde houver adequação social. Não é bem assim. Esse princípio possui diversas limitações, é um vetor interpretativo e você precisa ver essa aula até o final para você entender exatamente como que esse princípio se aplica. Não é só ver uma conduta e pensar que ela é socialmente adequada para afastar a sua tipicidade, tá? Então, para você que é um mero curioso e só queria saber o conceito de princípio da adequação social, até aqui foi o suficiente. Mas se você quiser saber exatamente todo o conteúdo sobre adequação social, aquilo que importa para prova, para concurso, para exame de ordem, tem que assistir até o final da aula, beleza? Então, depois do conceito, você precisa saber como que esse princípio, né, como que o princípio da adequação social vai agir dentro do crime. É aqui que você vai entender por que tecnicamente e juridicamente falando, esse princípio vai excluir o crime. Aqui você precisa entender como que ele vai agir dentro do conceito de crime. E pessoal, atualmente, né, segundo a corrente majoritária, crime é definido segundo o conceito analítico, segundo o critério, melhor dizendo, analítico, segundo o qual o crime é definido de acordo com os elementos que o compõem. E dentro desse critério analítico existem também outras correntes, e a corrente majoritária é a tripartite, que diz que crime é formado por 3 elementos. Esses 3 elementos que estão aqui no slide: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Todos esses elementos, né, na verdade a maioria deles, possuem também subelementos, de modo que na ausência de qualquer elemento ou qualquer subelemento, o crime deixa de existir e o sujeito deve ser absolvido. Então, no caso, o que a gente vai analisar aqui é só o primeiro elemento do crime, que é o fato típico. E dentro do fato típico existem 4 subelementos: a conduta, o resultado naturalístico, o nexo causal e a tipicidade. O que a gente vai analisar dentro do fato típico é a tipicidade. É aqui na tipicidade que o princípio da adequação social ele vai causar efeito, ele vai excluir. A tipicidade, né, que aqui a gente chama de tipicidade penal, ela basicamente é a soma de 2 tipicidades, de 2 tipos de tipicidade: da tipicidade formal,
com a tipicidade material. A tipicidade formal nada mais é do que a adequação de uma conduta a uma norma penal incriminadora, ao passo que a tipicidade material é a efetiva lesão a um bem jurídico fundamental. Ou seja, não basta que uma conduta seja formalmente adequada a um tipo, é preciso que essa conduta tenha efetiva lesão a um bem jurídico fundamental. E aqui, pessoal, o princípio da adequação social, assim como o princípio da insignificância, ele vai agir na tipicidade material, que é a efetiva lesão a um bem jurídico fundamental. Tá? Então, algumas condutas, por não violarem, por não atentarem contra esse sentimento social de justiça e serem socialmente adequadas, a sociedade entende que não existe, entre linhas ali, ela entende que não existe efetiva lesão ao bem jurídico penal tutelado, ao bem jurídico fundamental. E por conta disso não vai ter a tipicidade material e são socialmente adequadas. Então, por isso, afasta-se a tipicidade material. Quando você afasta a tipicidade material, você afasta automaticamente a tipicidade. Afastando não, fica meio esquisito. E afastando a tipicidade material e afastando a tipicidade, você afasta o fato típico e, por consequência, o sujeito deve ser absolvido. Então, é justamente assim que age o princípio da adequação social dentro do conceito de crime. Entendimento esse que eu acho indispensável, tá? Então, é assim que o princípio da adequação social vai agir dentro do conceito de crime. E outro ponto muito importante sobre esse princípio são os destinatários, tá? Então, o princípio da adequação social, ele vai ter dois destinatários, o legislador e o julgador, tá? Quando que o legislador tem que observar o princípio da adequação social? Em basicamente duas situações, na criminalização de condutas e na descriminalização de condutas, quando o legislador, quando a Câmara dos Deputados, quando o Congresso Nacional vai tipificar uma nova conduta, ele precisa estar atento ao princípio da adequação social. Ele não vai tipificar condutas que são adequadas socialmente, ele vai tipificar condutas que afrontam um sentimento social de justiça. Da mesma forma, quando ele for descriminalizar condutas, ele vai descriminalizar aquelas condutas que não afrontam mais um sentimento social de justiça e que há muito tempo já passaram a ser socialmente adequadas. O maior exemplo disso é o crime de adultério, que em 2005 foi revogado. Então, quando o crime de adultério foi criado, quando esse tipo foi criado, o casamento, especificamente nesse aspecto, era um bem jurídico fundamental protegido pela tutela penal, merecedor de tutela penal. Só que com o passar dos anos, não que tenha ficado socialmente adequada a conduta do adultério, mas acontece que deixou de ter uma reprovabilidade tão grande ao ponto de atentar contra um sentimento social de justiça. É claro que é errado. Mas você não. E quem sou eu também para dizer que é errado ou não? Mas aos olhos da sociedade é errado. Mas não é errado o suficiente, não tem reprovabilidade suficiente para que o direito penal se preocupe com essas situações, tá? Então são essas duas situações que o legislador, que é um dos destinatários do princípio, precisa observar o princípio da adequação social, descriminalizando condutas e criando tipos penais incriminadores. E além do legislador, tem também o julgador, que também é um destinatário do princípio, mas em relação ao destinatário julgador, aqui existem algumas peculiaridades. Quando eu falo julgador, eu falo evidentemente sobre juízes, desembargadores, ministros, aquelas pessoas que têm um poder decisório, tá? Então não é qualquer situação que o juiz vai olhar aquele caso, vai falar, bom, isso aqui é socialmente adequado, então eu vou afastar a tipicidade. Não, não é bem assim, porque se o juiz assim fizesse, implicaria violação a alguns princípios que nós falaremos a partir de agora, tá? Então se não é toda e qualquer conduta que o juiz pode olhar e considerar socialmente adequada para afastar a tipicidade, quais serão essas condutas, quais serão esses crimes? Bom, pessoal, em relação ao intérprete julgador, esse juiz, ele só pode aplicar o princípio da adequação social em condutas laterais ao tipo penal incriminador,
tá? Condutas laterais ao tipo penal incriminador. O que são condutas laterais? Condutas laterais são aquelas condutas que o legislador, ao tipificar aquela conduta principal, não queria atingir. O maior exemplo é a própria lesão corporal e o exemplo da perfuração de orelha. Então, quando o legislador tipificou a conduta de lesão corporal lá no 129 do Código Penal, ele não queria atingir a conduta da mãe que perfurou a orelha da filha para colocar brinco. Então, essa conduta de perfurar a orelha, ela é lateral à conduta de lesão corporal, ao tipo penal de lesão corporal. E por ser lateral, é admitida, a aplicação do princípio da adequação social. A mesma coisa não acontece com condutas que não são laterais à tipificação. São situações nas quais o legislador quis proibir diretamente e especificamente aquela conduta, de modo que, ainda que socialmente adequadas e ainda que não mais atentem contra um sentimento social de justiça, o juiz não pode aplicar o princípio da adequação social, porque senão violaria princípios como legalidade e separação dos poderes, tripartição dos poderes. Exemplos: o crime de pirataria e o crime de jogo do bicho. Basta uma pequena volta pela sua cidade para você verificar que existem diversas bancas de jogo do bicho e existem diversas pessoas vendendo CDs e DVDs pirata. Essas duas condutas são consideradas, infrações penais. Um é crime e outra é contravenção. E mesmo assim, pessoal, as pessoas praticam essa conduta porque não existe mais um sentimento social de justiça sendo afetado. São socialmente adequadas. Mas o juiz ele não pode chegar, no caso concreto, e simplesmente afastar a tipicidade e dizer que não é crime. Por quê? Porque ele estaria exercendo a função de legislador. Nessa situação, o legislador tipificou especificamente a conduta de jogo do bicho e a conduta de pirataria. Então, por isso que o juiz não pode, no caso concreto, afastar essa tipicidade e tão somente afastar a tipicidade de condutas laterais à tipificação. Lembre-se sempre da conduta da mãe que fura a orelha da filha. Tá? Em relação à pirataria, para finalizar a nossa aula, tem até uma súmula do STJ, que é a súmula 502. Olha só, presentes a materialidade e a autoria, a figura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, a conduta de expor DVDs à venda e CDs piratas. Tá? Então, são apenas condutas laterais a tipificação onde o julgador, e não o legislador, onde o julgador pode fazer incidir esse princípio. É claro que em relação ao legislador, quando houver mudanças sociais, ele precisa estar atento para então descriminalizar aquela conduta. E por fim, para finalizar, eu preciso de um favor seu. Se eu te ajudei com essa aula, se eu fiz você entender esse conteúdo, eu peço a sua ajuda. A sua ajuda é simples, basta você arrastar esse vídeo para cima e aqui embaixo você deixar o seu like, deixar um comentário se você gostou da aula, se inscrever no canal, apertar a sinetinha aqui embaixo para você receber notificação de novas aulas caso você queira. E aqui na descrição tem as minhas redes sociais, me siga lá, tem muita coisa bacana. E também tem o link do nosso site, o link da Prodigy, onde você confere os nossos cursos, beleza? Eu vou ficando por aqui, vejo você na próxima aula. Fui!